Eu vou falar sobre recrutamento e seleção e como que algo tão simples, tão pequeno, que parece assim, contratar gente, a gente contrata o tempo inteiro, né? Como que o recrutamento e seleção pode aumentar o lucro da tua empresa? E pode, não só pode, como ele faz, de fato, ou ele baixa, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Para quem não me conhece ainda, então, prazer, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional, trabalho com pequenas empresas desde 2010, e hoje eu estou migrando meu trabalho para ser 100% online. Então, o meu propósito é ensinar empresários de pequena empresa a assumirem as rédeas das suas emoções para conseguir destravar o seu negócio em 3 meses. Porque mesmo sem que a gente perceba, muitas dificuldades nossas de lidar com situações, algumas questões de olhar para os nossos comportamentos, isso afeta a nossa equipe, afeta o nosso atendimento e afeta, né, digamos assim, o crescimento do nosso negócio, da nossa empresa. Então, a minha proposta é essa, despertar pessoas para as possibilidades, mostrar no que elas já são incríveis, né, e conseguir, a partir disso, então, traçar novos caminhos que tragam mais resultado. Então, o tema hoje, apesar de ele ser sobre recrutamento e seleção, a gente escolheu um título de gestão de sucesso, porque eu entendo que recrutamento e seleção é uma partezinha da empresa, mas como uma pequena empresa ela é pequena, e normalmente os donos é uma pessoa, ou no máximo 2 pessoas que estão à frente, tudo é mais rápido, tudo é mais imediato. Uma grande empresa, tudo vai ser mais burocrático, leva mais tempo. Numa pequena empresa, uma pequena mudança que a gente faz já traz um resultado diferente, seja para o bom, seja para o mal, né? O meu recrutamento e seleção, se eu mudar uma coisinha, já vai interferir, por exemplo, no atendimento, vai interferir na minha entrega, vai interferir na qualidade que o meu cliente vai perceber do meu produto, provavelmente vai interferir no desperdício que eu vou ter. Eu tô falando, pensando na minha empresa, né, que eu tenho uma pastelaria com meu marido. Então, assim, se eu tenho um funcionário acima da média, ele vai cuidar com várias questões que talvez outro funcionário não se importe, tá? E eu vou dar alguns exemplos hoje de más escolhas que eu fiz e como que vocês podem fazer escolhas melhores no recrutamento e seleção. Então, o tema hoje vai ser a gestão de forma geral, né, mas gestão de sucesso, como mudar pequenas coisinhas, principalmente no recrutamento e seleção, que no fim das contas vai dar um resultado muito mais abrangente. Quando a gente muda o recrutamento e seleção, não é só o recrutamento e seleção, é tudo, tá? É uma cadeia, tá tudo muito mais interligado, de uma maneira muito mais imediata, como eu estava falando, diferente de uma grande empresa, que talvez não seja tão imediata, apesar de também estar interligado. Como que o meu recrutamento e seleção pode me trazer lucro? Porque, teoricamente, ele é para aumentar não, é para ele contratar gente. Contratar gente aumenta o meu custo, né? E se eu contrato algum profissional para fazer isso, aumenta mais ainda o meu custo. Como que recrutamento e seleção pode trazer lucro? Vamos pensar o básico. O que é recrutamento e seleção? Quando a gente fala de recrutamento é como se fosse o exército recrutando a gurizada, né? Então, com 18 anos, todo mundo se alista. Isso é recrutamento. Recrutamento é a parte do processo seletivo que é para a gente se mostrar visível para as pessoas virem até nós, para as pessoas se inscreverem na nossa vaga, vamos dizer assim, né? Então, recrutar é a gente avisar para todo mundo, olha a oportunidade maravilhosa que eu tenho. Ju, mas nem é tão maravilhosa assim. Então, torne ela maravilhosa. A gente vai falar hoje também, inclusive, sobre como tornar a sua oferta maravilhosa. Então, recrutar é a gente atrair o maior número de atenção para a nossa vaga, tá? O maior número de currículos recebidos. O que é muito ruim, que não dá para fazer, por exemplo, quando eu vou fazer seleção numa empresa e eu recebo 10 currículos, 5 currículos. Se isso acontece, aí acontece com cargos muito específicos, que aí tem menos demanda, ou numa cidade muito pequena. Então, por exemplo, já fiz seleção em cidades com 3 mil habitantes para uma vaga, por exemplo, de motorista. Né? Então, assim, é muito específico numa cidade muito pequena, então tem menos demanda de profissionais, né? Mas, de forma geral, a gente tem bastante profissional. Então, a gente precisa recrutar, a gente precisa atrair o olhar dessas pessoas para virem para a nossa vaga. Segundo ponto, o que é selecionar? Então, eu atraí a galera, trouxe uma galera interessada em conhecer a minha vaga. Agora, eu vou selecionar. O que é selecionar? É escolher quem eu quero que esteja do meu lado no dia a dia. Tá? Selecionar tem que ser a partir de tudo que a gente já falou das outras lives, mas principalmente tem que ser a partir alinhado, né, com os objetivos da empresa e valores da empresa. Um dos erros, e depois eu vou falar ali, mas um dos erros mais comuns que existem no recrutamento e seleção
Normalmente é escolhida a pessoa que a princípio é o melhor profissional. São as pessoas que se comunicam melhor, são as pessoas que têm mais experiência, são as pessoas que são mais articuladas, elas chamam mais atenção. Mas não necessariamente elas compartilham dos mesmos valores da empresa ou compartilham do mesmo objetivo. E aí pode ser que mesmo escolhendo um profissional que aparentemente pareça ser destacado, pode ser que não dê certo, tá? Enfim, não se trata de escolher o melhor, mas se trata de escolher a pessoa que mais vai somar na tua empresa. Tá? Então a gente tem que cuidar com isso, porque às vezes excelentes profissionais, principalmente técnicos, têm um comportamento muito ruim, às vezes, de lidar, tá? Então cuide. E uma coisa que hoje o mercado já está fazendo já há mais tempo, pessoas, antigamente, isso eu lembro quando eu estava no mercado de trabalho, assim, bem no início da minha carreira, quando eu fazia mais recrutamento e seleção, a gente escolhia muito pela técnica, né? Então profissionais que tinham muita experiência, ou que eram muito bons profissionalmente falando em termos de técnica, a gente escolhia. Só que essas pessoas acabavam dando muito problema, porque eles não querem ouvir, eles são mais autoritários, é do jeito deles. Claro que eu tô falando de uma forma mais generalizada, nem todo mundo é assim, mas a tendência, né, é que quando a pessoa é muito boa, ela vai ditar como que as coisas têm que ser. E dependendo da empresa, elas vão passar por cima dos valores, assim. Então, hoje, esse tipo de profissional, ele precisa fazer gestão das emoções, né? Ele precisa se tornar mais flexível, ser uma pessoa mais aberta. Enfim, a sociedade hoje já não... Quando eu digo a sociedade, tudo, né? O mercado já não valoriza mais só a parte técnica. Muitas vezes a gente prefere, na contratação, pessoas com um comportamental melhor, porque técnica se aprende. Comportamento é mais difícil, tá? Então tá, né? Então, explicado o que é recrutamento, o que é seleção, eu preciso falar coisas básicas, assim, básicas do que vocês não devem fazer, tá? O que não se faz no recrutamento e seleção. Coisas que eu aprendi com o tempo, que eu tomei na cara, que eu já errei fazendo e fui aprendendo, né? As coisas óbvias. Se alguém chegar para vocês e disser assim, eu preciso muito dessa vaga, preciso muito, assim, me dá a vaga, porque eu tô desesperada. Isso, nossa, eu recebo, cada vez que eu abro um processo seletivo, eu recebo várias pessoas me dizendo isso. Gente, eu vou entrar num assunto polêmico, eu preciso que vocês tenham maturidade para entender o que eu tô falando por trás. Não estou falando de pessoas e não estou falando de... enfim, de merecimento, desmerecimento, não é esse o foco. O que eu tô falando nesse momento agora é como analisar perfil para contratar para o teu cargo. Concordando ou não concordando, o que eu vou falar é uma verdade que serve para mim, não significa que sirva para os outros, mas baseado na minha experiência, serve muito, tá? Mas não é uma verdade absoluta. Mas de forma geral, quando a pessoa me manda uma mensagem assim, Ju, por favor me contrate, eu tô desesperada, eu preciso muito, eu me mudei agora, e aí eu vou falar de uma região do Brasil que eu tô, que é no sul, tem muita oferta disponível, muita oferta. E aqui, pelo que eu sei, já tive funcionárias do Nordeste, do Norte, pelo que eu sei é que as empresas, elas têm um Ministério do Trabalho forte, a gente respeita muito o CLT, inclusive as menores empresas, então assim, aqui a coisa anda mais organizada, tá? Eu sei que no Norte a coisa é bem mais diferente mesmo. Mas aqui as empresas andam na linha, assim, porque senão a gente sofre autuações o tempo inteiro, denúncia, enfim. Então a pessoa chega e diz assim, Ju, por favor, me dá essa vaga porque eu preciso, eu tô desesperada. Eu preciso entender uma coisa. Existe um estudioso, o Maslow. O Maslow, ele fez uma hierarquia de prioridades, que as pessoas chamam erroneamente de pirâmide de Maslow, tá? Então são várias prioridades. O que ele tem nessas prioridades aqui? Aqui embaixo são as primeiras prioridades, são as prioridades na vida de um ser humano de atendimento às necessidades básicas, tá? Então, quando a gente tem fome, quando a gente tem frio, quando a gente... Enfim, quando a gente não atende às necessidades básicas, a gente vai entrar em desespero. Quando a gente atende essa necessidade, o ser humano ele vai migrar para a segunda hierarquia, que agora eu não vou lembrar exatamente qual a ordem das hierarquias, mas tem várias. Então ele começa da hierarquia mais baixa, que é manter a necessidade atendida, e depois ele vai subindo. Então tem várias necessidades e o que a gente precisa tirar de conclusão. Quando alguém diz assim, por favor, me contrate, que eu estou desesperada, essa pessoa não está dando conta de uma necessidade básica. Eu não vou entrar na vida nem no mérito do que aconteceu com essa pessoa, mas eu preciso entender que quando ela sanar a necessidade básica dela,
ela vai para a segunda necessidade. Então, ela já vai escolher um pouco mais. Quando a gente está no desespero, a gente escolhe menos. Quando a gente já está num segundo patamar, eu já vou escolher questão de conforto, eu já vou escolher questão de valores, eu vou escolher se aquilo faz sentido para mim ou não faz, conforme a gente vai aumentando a hierarquia das prioridades. Então, quando a gente pega pessoas que estão na necessidade básica, a tendência é que logo ela satisfaça essa necessidade, porque ela vai se reorganizar, né, financeiramente, vai estar recebendo um salário, tudo. E pode ser que a partir dali ela não queira mais estar contigo, porque a escolha dela foi feita na necessidade básica e não no interesse realmente que tem a ver com a empresa. Então, normalmente são pessoas que não vão ficar muito tempo na tua empresa e são pessoas que talvez elas tenham uma certa dificuldade de organização. E aí até aí tudo bem, assim, todo mundo passa por dificuldades, a gente aqui na pastelaria passou por muita dificuldade com a pandemia, então são situações específicas. Mas a gente tem que avaliar essa situação que a pessoa está passando, até que ponto realmente é uma fatalidade, algo que aconteceu, ou é um jeito dela de viver, um estilo, de repente por falta de conhecimento, por falta de apoio, mas ela leva a vida assim. Porque aí vira uma maneira de se comportar. Se for uma maneira dela, mesmo estando contigo e mesmo dando um salário muito alto, ainda assim pode ser que a pessoa não consiga mudar o estilo. E aí isso vai te trazer problema. Então eu pensaria muito, eu na verdade eu não contrato, tá? Eu até presto outro tipo de serviço gratuito, eu ainda falo para as pessoas, quando elas já me falam isso, eu falo, olha, não tá com dificuldade de achar emprego? Ela, tô. Então vamos fazer o seguinte, gratuitamente, eu atendo a pessoa 1 hora, eu monto o currículo com ela, melhoro, né, o jeito que ela vai falar nas entrevistas para ela conseguir um emprego. Eu não dou. Por quê? Porque o meu emprego, eu acabo exigindo um nível de maturidade maior. E esse nível de maturidade, eu pago mais por isso. Então, eu acho justo que eu busque pessoas mais preparadas, tá? Então, assim, a primeira dica que eu dou para vocês. Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas por experiência. Pessoas que buscam emprego por desespero não se sustentam depois. Elas não vão ficar, vão te dar trabalho, vão ter uma tendência a te culpar do problema delas. Então eu pensaria 2 vezes, tá? Não contrataria. Meu marido fazia isso antigamente, quando eu não trabalhava com ele ainda. Ele dizia que ele caçava as pessoas a laço. O recrutamento e seleção dele era a laço. A pessoa passava na frente, ele dizia, tu não quer trabalhar? A pessoa, eu quero. Então entra. A pessoa trabalhava 3 dias e ia embora, né? Isso se não roubasse coisa dentro da pastelaria, enfim, né? Então, era uma coisa assim que não era escolhida, né? Era, vem tu, sabe? Não tem ninguém, bota tu mesmo. Então, não façam isso. Segundo ponto, pessoas que prometem muito. Eu sempre fico com o pé atrás. Eu sou uma pessoa que eu falo bastante, então, né? Eu teria cuidado porque algumas pessoas falam muito e pode soar essa falsa promessa. Mas qual é o meu questionamento aqui? Pessoas que falam muito, a gente precisa checar se aquilo que ela está falando é uma verdade ou é uma distorção da realidade. Como que a gente checa? Fazendo perguntas óbvias como, que legal, tu falou que tu te relaciona super bem com os teus colegas. Tu pode me dar um exemplo de uma situação que tu teve um conflito e como que tu lidou? Se a pessoa é de promessa, ela não vai conseguir te contar isso. Sempre pergunta em exemplos. A gente precisa checar o que as pessoas fizeram ao longo da vida. Se ela te trouxer exemplos e fizer sentido para ti, pergunta várias vezes, pedindo exemplos diferentes. E se vier exemplos, provavelmente é uma pessoa que não é, tipo assim, com falsas promessas, é uma pessoa que de fato faz, tá? Então, pessoas que falam muito, nossa, assim, porque eu sou o melhor, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Gente, a tendência é que não seja verdade, tá? Mas, eu fiz uma entrevista uma vez, e eu achei muito legal, porque quando eu faço a seleção nas empresas, eu faço com os donos juntos e eu treino, né, eles a ouvirem, a entender o que a pessoa tá falando por trás. Tipo, eu gosto que as pessoas aprendam. Eu fiz uma entrevista numa vaga lá específica, era um menino. Menino bem novo, assim, sei lá, uns 24, 26 anos. E aí, ele tava se candidatando pra vaga, porque ele estava desesperado, porque ele precisava ajudar com a filha, que a mulher tinha se separado dele, ele precisava pagar a pensão, que ele não podia deixar a filha desassistida, e ele se importava muito com a filha e coisa e tal. Tá. Aí eu fiz uma pergunta assim, como é que é a tua rotina? Minha rotina é tal, tal, tal. A filha não existia na rotina dele. E o teu fim de semana, o que tu costuma fazer? Eu saio, eu não sei o que, bababá. Eu assim, e a tua filha, tu pega ela? Não, eu não pego, assim, só de vez em quando. Aí eu começo a checar. Bom, se ele falou que ele quer um emprego, porque ele não pode deixar a filha desassistida, mas os exemplos são que na prática em nenhum momento a filha foi citada, qual a chance do que ele falou ser verdade? Será que não é só uma fala para encantar quem tá ouvindo?
Será que não é só um canto da sereia? E aí, claro, não era só isso, mas eu fiz várias outras perguntas. Eu perguntei o que ele mais gastava o dinheiro dele, o que ele mais gostava. Aí ele falou que gostava do carro, né, que o sonho dele era ter um carro, assim, assim, assado. E eu não tô aqui pra julgar, gente, cada pessoa faz o que quiser, tá? Bem tranquilo. Mas eu preciso analisar se o que ele tá falando é verdade. Então, a história da filha, para mim, caiu por terra. Não era. Inclusive, a mulher estava até casada com outra pessoa e ele não pagava a pensão já fazia bastante tempo. Talvez ele devesse pagar a pensão, senão ia presa, enfim. Quando terminou a entrevista, eu perguntei para os donos daí, o que vocês acharam? E eu lembro que a dona se sensibilizou, porque ela tem um filho, e ela falou assim, nossa, que legal, ele tá tentando ser um bom pai. Não, ele tá só tentando fazer tu acreditar que ele se importa com o filho e que ele merece mais o serviço do que outra pessoa. É só isso. Porque em nenhum outro momento ele mostrou que ele era um bom pai. Eu não tô julgando se ele é ou se ele não é um bom pai, mas eu tô analisando que ele fala uma coisa que na prática não apareceu. Tá? E aí vocês podem pensar assim, ai Ju, mas nada a ver, numa entrevista ali de meia hora, como é que tu vai saber se aquilo é realidade ou não? Checando os exemplos, porque se um filho é importante, pode ter certeza, a cada 10 palavras o nome do filho vai entrar em pauta. Porque assim, a gente vai sempre priorizar aquilo que é mais importante pra gente na fala, querendo ou não, não é algo pensado, tá? Mas enfim, então assim, eu não contrataria pessoas no desespero, porque são pessoas que não vão ser fiéis à tua empresa, e eu não contrataria quem fala demais, porque normalmente quem fala demais ou fala bonito, não sustenta, tá? Essa é a verdade. E um terceiro ponto do que eu não faria assim, ó, nunca, e eu já caí nessa várias vezes, tá? Não faço. A pessoa mandou um currículo. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas a pessoa mandou o currículo, o que eu faço? Eu pego o cargo ali, vejo o cargo, a empresa, e quanto tempo a pessoa ficou. Normalmente, quando a pessoa manda o currículo, eu peço para mandar pelo WhatsApp. Que eu já acesso, já abro, já falo com a pessoa, já tiro informação. E eu peço para eles me mandarem qual carteira digital, agora ficou uma barbada, né? Eles me mandam o link da carteira, que aí eu consigo olhar. O que eu checo? Essas informações da carteira são iguais do currículo. Esse é um bom ponto. Mas, mais do que isso, eu vejo o tempo que a pessoa fica nos empregos. E aí agora vamos a outra verdade, que não é uma verdade absoluta, mas é a verdade que eu me baseio, tá? Que na prática, normalmente se comprova. Se eu sou uma pessoa que eu aprendi a lidar com as frustrações do meu dia a dia, eu entendo que nem sempre as coisas vão ser como eu quero, eu entendo que para algo dar certo eu preciso, né, me esforçar, fazer a coisa acontecer, não é de uma hora para outra. E eu entendo que, por mais difícil que algumas situações sejam, ainda assim, se eu me dedicar, a tendência é que melhore. Se eu pego o currículo de uma pessoa que fica 20 dias numa empresa, 3 meses na outra, 1 mês na outra, 2 meses na outra, 4 meses na outra, que num ano a pessoa passa por 6 empregos, gente, não pegue, por favor. Não percam nem tempo chamando essas pessoas. Não percam tempo. Porque corre o risco ainda da pessoa falar alguma coisa que tu gosta e querer contratar. Porque aí entra um ponto importante. Existe trabalho ruim? Existe. Não vou também ser hipócrita, né? Existe trabalho que não faz sentido pra gente. Contudo, eu mesmo fiquei no concurso público 24 dias, porque né, não fazia sentido nenhum. Foi um erro meu de escolha, né? Que acabei escolhendo algo que eu achei que era importante, ver que não tinha nada a ver comigo. Mas assim, existe trabalho ruim, não que o trabalho seja ruim por si só, mas que não tenha nada a ver com a gente? Existe. Qual a tendência que num ano, sei lá, 6 trabalhos sejam ruins? Será que essa pessoa teve muito azar de cair em 5, 6 empresas ruins em um ano? Ou será que isso demonstra a incapacidade dela de se comprometer, de aceitar a ordem, de aceitar, por exemplo, que as coisas não são do jeito que ela quer, de se ajustar ao que é pedido? O que vocês acham? Porque antigamente as pessoas ficavam uma vida inteira, né, num trabalho que às vezes não era bom. E eu não acho que isso seja saudável. Mas eu também não acho que ficar 3 meses, 4 meses seja saudável, né? Entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Por que normalmente isso acontece? E aí é uma queixa que eu ouço quase todos os dias sobre as empresárias, né? Empresários de forma geral nesse Brasil, que não tem mão de obra qualificada. Então as pessoas entram e aí não dá certo, sai. Entram, não dá certo, sai. E eu preciso concordar com uma coisa. Eu vejo muitos candidatos, muitos mesmo, assim. Porque quando eu faço recrutamento e seleção, eu recebo, assim, muito currículo. Eu já abri vaga que eu recebi mais de 1.070 currículos para uma vaga de recepção. E eu abro todos os currículos, analiso todos, falo com todas as pessoas. Não faço entrevista, obviamente, não teria tempo, né, disponível para isso. Mas eu rapidamente recebo, agradeço, checo algumas informações.
Dessas 1.000 pessoas, eu tirei, acho que 80. Pessoas que realmente estavam interessadas, que não tinham esses currículos picados. Ju, mas às vezes a pessoa não tem consciência. Não, claro que não, a maioria não tem consciência. Só que as pessoas também, elas não buscam entender. Esse é um comportamento de um pessoal mais novo, tá? Então, quanto mais novo, eu até entendo. Se a pessoa é novinha e tem esse currículo todo picado, eu entendo que ainda faz parte um pouco da imaturidade dela profissional. Se a pessoa mais velha, bucha, não pega. Não pega. Que é uma pessoa que ainda não conseguiu se encontrar na vida. Se a pessoa é novinha, mas eu gostei de alguns pontos do currículo e não para, talvez eu ainda dê uma chance para conversar, porque pode ser que, ensinando a pessoa encaminhe. Mas dependendo, se vocês não têm muito tempo, não têm muito recurso, não vale a pena. Não pegue. Porque a tendência dela não ficar na tua empresa vai ser gigante. Pode ser até que ela fique, pode. Mas a loteria não tem como saber. Então, eu tenho como saber que ela não ficou em 6 empregos em um ano. A chance dela ficar na tua é baixa, tá? Então, acho que, assim, esses 3 primeiros erros principais, assim, não façam. Isso é só para tu perder teu tempo, perder lucro, porque tu gasta com admissão, tu gasta com rescisão, tu gasta com treinamento, porque uma pessoa que entra não vai desempenhar bem a função. Tu gasta tempo com feedback, tu gasta energia tua e da tua equipe, porque começa, fulana não quer fazer, fulana não quer ajudar, fulana não tem interesse, começa a desmotivar. Então, assim, é um prejuízo gigante. Então, não perca tempo fazendo isso, tá? Mas vamos, então, falar o que a gente tem que fazer. Eu penso que sim, as pessoas hoje elas estão muito mais interessadas em ganhar dinheiro e não trabalhar. Inclusive tem gente que fala para mim assim, porque a minha vaga aqui, ela é uma vaga de auxiliar de cozinha, mas as pessoas fazem tudo, né? Então tem bastante, não é bastante serviço, mas é bastante coisas diferentes entre si, né? O serviço até não tem muito porque a minha demanda é pequena, mas ainda assim tem bastante coisas diferentes que a pessoa tem que pensar, tem que aprender, né? Enfim. E as pessoas, só que eu pago muito bem, né? Eu tenho funcionário ali que ganha 13 mil reais, auxiliar de cozinha, então eu pago bem acima da média. Aí as pessoas olham aquilo, elas querem ganhar 2,5 mil, elas se candidatam para a vaga, mas elas não querem desempenhar a função. E acham ruim tu exigir tudo aquilo. E quer ver uma coisa pior ainda, que aí a gente abre vaga e eu peço experiência. Eu até não peço, assim, experiência, mas normalmente eu seleciono por experiência. E a pessoa diz assim, mas não dá oportunidade. Gente, por que eu com uma vaga que demanda inteligência, assim, capacidade cognitiva, experiência profissional, e que eu pago, em algumas situações, até 3 mil reais, por que eu vou escolher uma pessoa que não tem experiência? E agora eu vou trazer verdades, assim, de novo, né, não é, como é que eu posso, é que, assim, esse assunto que eu falo, ele parece meio polêmico, né, e eu tô trazendo a visão do empresário. Não é desprezar ninguém, porque um dia eu fui uma pessoa que não tinha experiência. E o que eu fiz? Eu busquei vagas que tinham a ver com a minha capacidade, ou seja, vagas menores, vagas que não exigiam. Eu não saí ganhando 3 mil. Meu primeiro salário eu ganhei 800. A questão é, a pessoa sem experiência, sem nenhum tipo de postura profissional, ela quer ganhar 3 mil. E é fato. E aí a culpa é dos pais, né? Os nossos pais, a minha mãe fez muito isso comigo, assim, ela, não, porque tu, né, tem que buscar coisas melhores, e a gente tem que buscar, mas a gente começa por baixo. A gente começa a subir a escadaria pelo primeiro degrau, a gente não vai lá em cima. A gente não tem nem capacidade para sustentar um degrau lá em cima. Então a gente tem que começar por baixo. E essas pessoas têm uma certa ilusão. Então o que eu falo? Porque eu não consegui emprego. Sim, tu já foi no McDonald's? Tu já foi no Bob's? Lá eles contratam. Mas lá tem que trabalhar fim de semana e é ruim. Todo mundo que começa um serviço começa trabalhando fim de semana e num lugar ruim, que é mais pesado, que é mais correndo. É isso, a gente vai aprendendo e conforme a gente vai se capacitando e ficando excelente, a gente vai buscando cargos melhores. E é isso, essa é a vida, tá? Enfim, voltando à lógica aqui que eu tava falando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode se contentar em pegar uma pessoa okzinha. A gente tem que pegar uma pessoa acima da média. Essa é a forma da gente ter um lucro maior, em não perder dinheiro. Porque se pega uma pessoa que não para em lugar nenhum, uma pessoa que acha, por exemplo, quer ganhar 3 mil, mas não quer fazer tudo que eu tô pedindo, uma pessoa que quer crescer, mas não quer se esforçar. Então, esse tipo de pessoa é só para te atrapalhar. É só para atrapalhar o andamento da tua empresa. Então, essas pessoas a gente não tem que escolher. Aí vocês vão falar, Ju, mas já não tem gente para escolher, né? Já não tem mão de obra qualificada. Aí eu vou cortar todas essas, tô falando não sobra ninguém na seleção. Isso.
E aí entra um outro ponto muito importante. Quando vocês fazem recrutamento, que é trazer o pessoal para olhar a tua vaga, vocês fazem um mau recrutamento. E agora eu de novo vou falar verdades, né? Vou tentar explicar uma coisa assim meio antropológica, não sei bem, uma coisa meio instintiva. Sabe quando a gente vê um cachorro, se eu tenho medo do cachorro, a tendência é o cachorro me atacar ou o cachorro ficar dócil? Se eu tenho medo, tô na frente do cachorro e eu tô com medo, a tendência do cachorro é o cachorro ficar nervoso, é o cachorro ficar ansioso. Por quê? De alguma forma o cachorro sente que eu tô ali inseguro, então ele fica inseguro junto, né? Isso é o que fazia o cara, aquele encantador de cachorro, assim, que eu achava o máximo. Era isso. A gente tinha que mudar a nossa energia para o cachorro mudar a energia dele. Quando ele falava energia, é esse estado de espírito. Vocês lembram das bolinhas que eu já falei em 2 lives passadas, uma sobre comunicação da outra semana ainda e uma nessa de conflito? A gente tem essas bolinhas e a gente intercala essas bolinhas. Se eu tô numa bolinha que tem uma certa energia, eu vou tender a colocar o outro na outra energia. Energia, entre aspas, né? No outro estado de espírito. Então, se eu entro num processo seletivo, eu, empresária, anuncio a vaga, mas eu estou no desespero, quando a pessoa senta na minha frente, ela vai perceber. De alguma forma, ela percebe porque isso transparece. Isso sempre transparece. Sabe quando a gente tá com alguém e a gente percebe cara feia, ou a gente sente, ai, não gostei dessa pessoa, ou não tô gostando. A gente sente, tá? A gente, de alguma forma, a gente sempre percebe a energia do outro. E aí, se tu tá numa energia meio de desespero e a pessoa senta na tua frente, ela pensa, se ela tá nesse desespero é porque ela precisa mais de mim do que eu dela. É como se a gente, em vez de escolher, a gente se coloca na posição de ser escolhido, tá? Então, antes de vocês fazerem o recrutamento e seleção, vocês têm que sair dessa vibe de, ai, tomara que venha gente boa. Não, não é quem vem, vocês buscam. A escolha não é do funcionário, a escolha é tua. Vocês não entram no recrutamento e seleção para ser escolhido, vocês escolhem. Ah, mas se não tem ninguém, não contrata. Abre vaga de novo. Cavuca. Não pega. Então, antes de fazer qualquer recrutamento e seleção, vocês precisam mudar a posição que vocês estão. Vocês não são escolhidos, vocês escolhem. O poder está na mão de vocês. E não é poder para submeter o outro, não é isso, tá? Sem mimimi. É poder no sentido de, o bastão está na mão de vocês. A decisão final está na mão de vocês. E ela tem que estar na empresa de vocês. Se der BO na empresa, vocês é que vão resolver. O bastão está na mão de vocês. Então, no recrutamento e seleção não é diferente. O bastão está na mão de vocês. Vocês têm o poder de escolha. Se o funcionário for ruim, sinto informá-los, a escolha foi tua. Se um funcionário faz intriga, cria conflito, parabéns. O problema é teu, tu escolheu. Ai, Ju, mas eu não tinha opção. Então, agora anota aí que eu vou te dizer como ter opção, tá? Porque tem que sair dessa coisa de não ter opção. Eu concordo que às vezes a gente fica até um tempo, e acontece, tá? Não vou falar que sempre vai estar disponível. Não, mas vocês precisam fazer algo diferente para aparecer coisas assim, tipo, outras oportunidades. Não dá pra gente se submeter é só isso que o mercado me dá, então azar. Não, não é assim. Então vamos lá, antes da gente começar a fazer o recrutamento e seleção, a gente tem o primeiro passo, assim, primeiro. A gente precisa se posicionar diferente. Quando a gente abrir o recrutamento, as pessoas têm que olhar nossa vaga e dizer, eu quero. Sabe concurso público? As pessoas querem entrar. Para elas é importante. Apesar de a gente ter o maior índice de desistências de concurso público nos últimos anos, como nunca se viu. Por quê? A geração mudou, as pessoas já não têm mais tanto interesse em trabalhar que nem uns condenados ou ouvir um monte de desaforo só por causa de dinheiro, né? Então a geração já tem interesses melhores. Mas vocês precisam fazer com que as pessoas queiram estar ali, que elas disputem aquela vaga. Quando a gente disputa, quando a gente luta por algo, a gente vai dar mais valor. É básico, né? Se a gente ganha de mão beijada, a gente não se importa. Então, vocês precisam fazer as pessoas quererem a vaga de vocês, tá? Como que a gente faz isso? Vocês têm que, primeira coisa, ter uma oferta boa. Primeira coisa. O que é uma oferta boa? Eu, quando anuncio vaga com todos os pontos positivos da empresa, mas eu já coloco também tudo que precisa mesmo, assim. Mas eu boto os pontos positivos. Então, por exemplo, meu salário é um ponto positivo? Eu pago um salário acima do mercado, então eu coloco.
tá? Porque eu tenho esse como ponto positivo. Não, Ju, meu salário não é bom. Mas tu tem, de repente, trabalhar só de segunda a sexta? Ah, aqui é só de segunda a sexta. Então coloca, porque as pessoas não querem trabalhar fim de semana. Então, empregos de segunda a sexta chamam mais atenção. Outra coisa que eu coloco também é horário. Muitas vezes o horário de trabalho é um bom horário. Então, tem empresas que eu faço recrutamento de seleção e vai embora nas sextas, 3 horas da tarde. Nossa, chove de gente que quer por causa das 3 horas da tarde. Então, eu coloco em ênfase. Outra coisa também que eu sempre vejo, o que tem de benefício? Ah, tem seguro de vida, tem plano de saúde. As pessoas querem, eu coloco. Ah, tem auxílio alimentação? Eu coloco. Tudo que a empresa tem de benefício, eu coloco. Porque se eu tenho uma empresa com um monte de benefício que atende o desejo, os candidatos vão querer muito mais a minha do que os outros. Faz sentido? Não só eu vou trazer mais gente para o recrutamento, como, teoricamente, a pessoa vai querer se esforçar mais porque ela quer essa vaga, ela não quer essa. Ela até vai trabalhar nessa, se não conseguir a minha. Tá? Então, a gente precisa se colocar como a melhor oferta do mercado. Esse é o primeiro ponto. Como que constrói a melhor oferta? Vocês precisam entender o que as pessoas gostam, o que é importante para elas, e deixar isso muito claro no anúncio. O que eu vejo as empresas fazendo? Não coloca o salário, não coloca qual é a função, coloca só o cargo, assim, mas não fala o que vai fazer, não coloca um monte de coisa. Aí a pessoa vem para a entrevista no escuro, ela não faz nem ideia o que é. Aí faz a entrevista, e quem tá fazendo a entrevista perde tempo, né? E é tempo, porque tu marca, tu chama, tu faz a entrevista e daqui a pouco a pessoa diz, não tem interesse, obrigada. Cara, por que perder tempo? Já bota direto, eu boto tudo. Meu anúncio vem tudo já explicado, né? Aí tanto que as pessoas, eu tenho dúvida sobre a vaga. Ah, pois não, qual é a tua dúvida? Ah, minha dúvida é qual é o horário de trabalho. Aí eu sinto aqui no anúncio. Ah, tá. E o salário? Tá no anúncio. Ah, entendi. Mas tem que fazer o quê? Tá no anúncio. Resumo, obviamente essa pessoa nem vai passar, eu nem vou chamar, até porque eu tenho delivery, né, o meu pastel é aquilo, então as pessoas montam, eu quero azeitona, eu quero queijo, eu quero catupiry, eu quero, enfim. Então ela precisa ler um monte de coisa. Se ela não lê nenhum anúncio, ela não vai ler o meu delivery, então essa pessoa já tá excluída, tá? Isso já é uma etapa do processo seletivo, eu boto tudo no anúncio. Enfim, então o primeiro passo é isso, assim, vocês precisam se posicionar diferente e façam um anúncio muito atrativo. E tem que fazer atrativo mesmo, bem atrativo. Eu coloco salário, eu não vejo problema nenhum em colocar salário, desde que seja verdade, tá, gente? Não inventem salário que não é. Não invente. Bota o salário, se ele for um diferencial. Não é diferencial. Aí vamos voltar a uma coisa importante. Não sei se eu já falei aqui, mas enfim, volta e meia eu falo. Teve uma época na minha empresa que eu tinha 7 pessoas trabalhando. Eu tinha 2 de dia e 5 de noite. Quando uma pessoa da noite pediu para sair, eu pensei, vou recontratar mais uma pessoa. E aí eu pensei o seguinte, vou falar com a equipe, o que elas acham? Essa quinta pessoa é tão necessária para as atividades do dia a dia? Aí elas falaram, não muito. O que vocês preferem? Que eu contrate uma quinta pessoa ou que eu aumente o salário de vocês, pegando e dividindo esse valor no salário de vocês? Aí eu aumentei o salário, foi assim que eu comecei a ter um salário acima da média. Hoje eu tenho pessoas que dão conta da mesma coisa ou mais, com um salário melhor, porque eu pego pessoas melhores, né? Sem precisar ter um quadro tão grande. Então aí já começa o lucro. Aí tu vai dizer, Nádio, mas tipo, né, tu só repassou o salário de um. Ainda assim, mesmo só tendo repassado, eu pago menos encargos, menos impostos, é menos uma pessoa para criar conflito. Eu tenho uma equipe mais enxuta, mais organizada, e eu tenho pessoas melhores, porque quando eu anuncio com salário acima do normal, eu vou atrair pessoas melhores, inclusive pessoas que estão trabalhando. Um outro exemplo, eu atendi uma vez um hotel, acho que eu também já contei essa história. Se eu ficar chata e repetitivo, me avise. Eu atendi uma vez um hotel, me chamaram, porque eles tinham uma equipe de 8 pessoas de camareira, e no momento eles estavam só com 3. Eles não conseguiam contratar as pessoas entravam, saíam. Bom, obviamente que a gente precisa entender, né, que se as pessoas entram e não ficam, é porque o serviço não deve ser bom, né, ou a escolha é ruim. Mas se a escolha é ruim, por que eles estão escolhendo pessoas ruins? Porque eles estão no desespero. Por que eles estão no desespero? Porque não tinha gente, não tinha currículo. Se eu não tenho gente interessada na minha vaga, obviamente eu preciso melhorar a minha oferta, não tem outra lógica. Ai, Ju, mas eu não tenho dinheiro. Bom, então fecha a empresa, assim, não tem mágica, tá? Não existe mágica. Querendo ou não, a gente vai precisar contratar alguém melhor e alguém melhor vai querer mais, é fato. Ok, então aí a gente fez esse levantamento de quanto que estavam pagando nos outros lugares, e nos outros lugares pagavam mais. E aí eu mostrei pro dono,
Só que o salário que eu sugeri que ele desse, que era mais do que estava nos outros lugares, porque a ideia era tirar, né, trazer gente a mais, não vou lembrar os valores, mas vamos imaginar que, sei lá, os outros lugares pagassem 1.800. Aí eu falei, paga 1.850. Porque, querendo ou não, R$50 vai chamar atenção. As pessoas saem de um lugar para o outro por R$50. Então, bota R$50 a mais, 1.850. Só que isso era camareira. Quem ganhava 1.850 era a recepção. A camareira dele, eu tô chutando os valores, mas eu lembro, a lógica é que, sei lá, as camareiras ganhassem 1.700, 1.600, 1.700 e a recepção 1.850. E aí ele ficou ultrajado, a dona falou assim pra mim, como que eu vou aumentar pra 1.850 se o meu recepcionista ganha 1.850? Eu falei, tá aí, grande coisa que o teu recepcionista ganha 1.850. Qual é o problema? Sim, porque o recepcionista tem muito mais estudo e é bilíngue, porque era um hotel, né? Eu disse, mas qual é o problema? São pessoas diferentes, pode ser até que o recepcionista seja mais qualificado em termos de estudo, mas o camareiro não precisa ter qualificação de estudo, né? Ela precisa ter prática, experiência, ser uma pessoa organizada. Mas o recepcionista estudou muito mais. Mas não tem nada a ver uma vaga com a outra. Tá, mas ele vai achar ruim. Mentira, o recepcionista não ganhava 1.850. Eu sugeri 1.850 e o recepcionista ganhava menos. Era 1.800 ou, sei lá, 1.750. E aí ele falou assim, porque o recepcionista vai achar ruim. Por quê? Porque o outro cargo paga mais. Bom, então o recepcionista sai da recepção e vai trabalhar de camareira. Não parece óbvio para vocês? Então cuidem para não cair nesse lugar. Não, mas eu não posso aumentar porque o fulaninho vai... Gente, vocês têm que aumentar porque não tem ninguém disponível. Se o fulaninho achar ruim, ele troca de cargo. Ele vai trabalhar de camareira. Claro que ele não vai. Por quê? Porque ele tá trabalhando na área dele. E é assim que funciona. Só que a área dele não é melhor só porque ele fala inglês. A área dele é uma área específica e camareira é outra área específica. Um profissional não é melhor que o outro. Então, ele tem que ser valorizado pelo que o mercado paga e pela condição do trabalho. A camareira é muito mais difícil, gente. É muito mais complicado, né? Então, eu acho justo que ele ganhe mais. Pelo menos mais do que estava ganhando. Enfim, então esse é só um exemplo para dizer que a gente precisa melhorar a oferta. Então tá, fizemos a oferta boa e a gente anuncia. E aí anuncia geral, assim. Bota em tudo, tá? E deixa essa vaga aí disponível uma semana, pelo menos, para trazer o maior número de pessoas. Não saiam selecionando ainda, só deixa receber currículo, deixa receber. E peçam currículo, tá? A pessoa mandou, oi, tudo bem? Eu queria muito, toma o meu celular. Gente, se a pessoa não tem nem capacidade de mandar o currículo, quer que tu corra atrás dela, isso já é um indício gigante que a pessoa não tem proatividade. Então, não liguem para as pessoas. Vocês estão escolhendo, vocês não são escolhidos. Lembrem? Essas pessoas têm essa mania. Eu fico indignada. A pessoa mandou o currículo, mandou o anúncio. Enviar currículo para o e-mail. Aí a pessoa assim, tá, mas qual é o telefone? Qual é o zap? Aí eu falo assim, mas por que quer saber o zap pro candidato? Para mandar meu currículo. Mas o currículo não é para mandar pelo WhatsApp. É para mandar por e-mail. Existe uma ordem, existe um comando. O comando é, faça isso se você quiser vaga. Se ele vai por outro meio, indício gigante que ele não vai respeitar o procedimento. Não vai respeitar. Então não caia na tentação, eu não tenho ninguém, então eu vou facilitar para ele. Não facilita, porque senão tu vai ter que facilitar sempre. Tá? Então esse é o maior indício. Ok. Processo seletivo, não é o que eu faço, mas todas as etapas, meu cachorro, todas as etapas vão demonstrando o comportamento das pessoas, tá? Enfim, então tá, fizemos um recrutamento, anunciamos geral, todo mundo tá vindo, e aí o que eu faço? Eu sou ladina também, né? Lembra que eu falei para vocês que é importante que a gente deixe claro que nós estamos escolhendo quem a gente quer, que a gente não tá ali para ser escolhido, a gente não tá ali para ser um objeto na mão do candidato que para ele tanto faz, tanto fez, tá aqui, ou tá ali, ou sai daqui por 20 pila e vai para lá para outro lugar. O que eu faço? Eu faço uma seleção de grupo, onde eu coloco todos os currículos bons que eu acho. Então, por exemplo, eu já fiz isso na pastelaria, eu chamei para uma dinâmica de grupo 20 pessoas. Não foram 20, mas foram, sei lá, 12. Aquelas 12 pessoas que estavam ali, o que elas achavam que era uma vaga simples, que elas chegavam e diziam o quanto elas são maravilhosas, elas começaram a olhar umas para as outras e pensaram, opa, tem mais gente interessada. Se tem mais gente interessada, então, né, isso aqui deve ser bom. Querendo ou não, é percepção de valor. Então tá, então aí eu faço essa etapa para botar várias pessoas juntas. Primeiro, muda a percepção de valor. Esse segundo ponto bem importante. Por melhor que seja a tua entrevista, a gente não vai perceber como as pessoas interagem umas com as outras. Porque ali ela vai responder. Tu não vai perceber o comportamento. Numa dinâmica de grupo, a gente percebe o comportamento. E a dinâmica pode ser bem simples. Levem 2 dinâmicas, 2 joguinhos, mas faça as pessoas interagir.
na dinâmica a gente percebe se as pessoas são autoritárias, como elas negociam, se elas são muito introspectivas, se elas têm proatividade, se elas não têm. Quer ver uma coisa bem básica? Às vezes, eu boto uma atividade que eles têm que desenhar na folha, em conjunto. Mas pouco interessa o que eles vão desenhar. A tarefa que eu analiso é quem vai guardar as canetas. E na hora de guardar, se vai guardar de qualquer jeito, se vai organizar. Por quê? Porque para trabalhar na cozinha eu preciso de organização. Então tu vê tudo ali, tá? A dinâmica tu vê tudo. Quem não se importa muito com a organização, deixa, porque tipo, é dinâmica, ela vai juntar depois. E é uma coisa natural, a gente não pensa sobre. Eu provavelmente seria a pessoa que eu deixaria as canetas, né? Porque a organização não é o meu forte. Enfim. Então, essa é uma das formas da gente conseguir também entender qual é o perfil de cada pessoa. E aí a gente precisa entender o perfil. E não é entender o perfil para julgar as pessoas. E aí quando eu tinha estagiárias, que em vários momentos eu tive estagiária na minha vida, e eu tinha estagiária e eu tinha que treiná-las, né? E eu sempre fazia isso, elas faziam entrevista, e se a pessoa falava alguma coisa ruim, ou, tipo, não juntou as canetas, aí elas diziam, gente, vocês têm que juntar as canetas, porque quanto mais organizado, melhor. Eu dizia, gente, olha só, a entrevista não é para fazer as pessoas se sentirem mal, tu não tá aqui para dizer o que elas fazem de bom, o que elas fazem de ruim, né? A gente não tá ali para dizer se elas estão certas, se elas estão erradas. A gente tá ali para conhecer o perfil delas e decidir se esse perfil serve ou não serve pra gente. Porque ainda assim, não significa que ela não junte as canetas que ela é ruim. Né? Significa que o meu marido é neurótico por organização, não gosta de nada fora do lugar, então eu preciso de uma pessoa obsessiva para trabalhar com a gente. É só isso. Não é que a pessoa é desorganizada ou é ruim, só porque talvez aquilo não seja tão importante para ela, tá? Então, cuidado para conhecer o perfil, para não julgar. Não se trata de julgar o outro, mas de entender o perfil. E aí, entendendo o perfil, eu tenho mais dados para decidir se aquilo vai me trazer lucro no dia a dia ou não. Uma das coisas, por exemplo, que eu estava falando do James, né? O James é um cara muito neurótico, assim, para organização. A pastelaria, ela é um brinco. Tanto que a nossa cozinha, ela é toda aberta, né? Ela é só fechada por vidro, mas ela é toda aberta. Então, todo mundo vê tudo que está sendo feito na cozinha. Então, tem que ser tudo muito organizado, até porque o cliente está vendo, né? Está tudo bagunçado. Uma coisa que soa ruim, principalmente com comida. O James, ele é tão neurótico, para vocês terem noção, que ele desenha no quadro, onde cada, tipo, na parede, enfim, onde cada coisa fica pendurada, ele faz o desenho do contorno daquele objeto. Porque ele quer que o objeto saiu dali, ele volte. E aquele lugar não é para guardar no outro lugar. E ele tem razão em muitos pontos, porque na correria do dia a dia, essas coisas estão organizadas, flui mais rápido. E já aconteceu de fora, por exemplo, o cutelo que a gente usa e é caro, copo que se quebra. Então, por falta de cuidado, esse ele enlouquece. Como eu já sei que vai ser um estresse no dia a dia com uma pessoa sem cuidado, ou de repente mais desorganizada, por que eu vou contratar? Por melhor que seja, eu já sei que vai me trazer estresse. Então, não chama. É para isso que serve a seleção. De novo, não é para contratar o melhor, mas é a pessoa que mais vai se adaptar à cultura da empresa, aos valores da empresa, à liderança da empresa. Então, eu preciso encontrar a pessoa que vai somar e não que vai atrapalhar. E aí, eu vou definir se serve para atividade ou não. Por exemplo, essa história da caneta. Se a pessoa não junta as canetas, e eu amei ela, adorei, eu posso contratar. Mas eu sei que esse problema vai acontecer. Eu fiz uma seleção uma vez, uma menina, e na entrevista eu vi que ela era uma pessoa mais, como é que é a palavra, assim, um pouco mais contestadora. E eu comentei com ela, assim, eu gosto de gente contestadora. As minhas funcionárias todas são contestadoras e eu acho muito importante, assim. Claro que fecha mais palmas, né? Enfim, é o jeito que eu gosto de lidar e tá tudo certo. Eu vi que ela era contestadora. Contudo, tem coisas que não tem que contestar, tem que fazer, né? Gostando ou não gostando. E eu comentei com ela, olha, eu gosto desse perfil, porém, esse perfil traz isso de prejuízo. E quando acontecer, tu precisa entender que eu vou te pegar. Eu vou pegar, eu vou conversar, eu vou mostrar. E eu não sei até que ponto tu tá disposta. Não, eu tô super disposta. Eu não sou assim. Não, tu é? Já vi que tu é assim. E ela começou a trabalhar comigo, e na primeira vez que eu peguei ela, assim, pra dar feedback, ela não gostou. E eu falei, bom, a gente combinou que isso aconteceria. Resumo da ópera. Eu sabia que ia acontecer. Eu peguei por quê? Porque eu quis me ferrar. Simples. Então, assim, eu joguei contra o sucesso do meu negócio. Eu já sabia que ia acontecer. Tá, Ju, mas é obrigatório? Se isso aconteceu lá, acontece aqui? É quase como se fosse uma bola de cristal. Não quer dizer que vai acontecer sempre. Mas, se eu já vi que aquilo tá ali, a tendência é que se repita. Posso ter certeza? Não. É bola de cristal. A gente faz projeções. Eu não posso ter certeza. Mas se eu vi acontecendo na entrevista, qual a chance de acontecer no dia a dia? Muito maior. Porque na entrevista as pessoas ficam mais comedidas. Elas querem falar mais coisas para te agradar.
No dia a dia ela é natural, então é óbvio que ia acontecer. Entende? Mas eu escolhi me ferrar, então me ferrei. Aí tive que pagar rescisão, tive que me estressar, perder tempo de produtividade para ficar chamando atenção, ficar argumentando. Mas é uma questão minha, né? Eu quis, então tudo bem. Eu lido com as consequências disso. Só que a gente precisa entender que essa atitude vai comprometer o teu lucro lá na frente. Vai comprometer. E tem várias empresas, e aí eu já trouxe numa outra live, não sei em qual, mas eu trouxe, quando os donos eles são mais impulsivos, eles perdem a cabeça, porque eventualmente vai dar conflito, vai lá e manda a pessoa embora. Gente, a rescisão é caríssimo. É caríssimo. Então não tem que sair mandando embora. A gente tem que ser estratégico. Se já não foi estratégico na seleção, que pelo menos seja estratégico na rescisão. Eu penso que não é justo para a empresa o funcionário que não está se adequando, não quer cumprir a ordem, não quer seguir. Eu sempre falo, vocês não têm bola nos pés. Vocês podem sair, mas eles não querem sair, eles querem que a empresa pague aquilo que não é justo, porque na verdade ele não quer estar ali. Por que eu vou pagar a rescisão se ele não quer estar ali? É claro que eu também não quero que ele esteja ali, porque ele não está desempenhando um bom papel. Mas ele se inscreveu na vaga porque quis. Ele assinou um contrato de trabalho. E aí ele assinou um manual do colaborador. Ele assinou a descrição de cargo. Ele se comprometeu a fazer aquilo que eu estou cobrando. Então eu vou cobrar. E se ele não fizer, ele vai tomar advertência. E aí ele que toma a decisão dele. Ou ele sai por justa causa, e eu vou mandar ele embora por justa causa. Ou ele pede para sair. Eu não vou mandar ele por justa causa de verdade, porque dá muito trabalho, né? Algumas vezes, enfim, algumas situações não vale a pena todo esse estresse. Mas eu vou bancar. Eu vou dizer que eu vou mandar por justa causa, eu vou dar advertência, eu vou dar suspensão, eu vou fazer legalmente tudo que me cabe de direito. E se a pessoa ainda assim quiser comprar briga, bom, aí eu vejo se vale a pena ou não. Mas eu vou comprar briga, pelo menos até a suspensão eu vou comprar briga. Nunca vi ninguém passar disso. A pessoa sai antes. Porque ela entende que, tipo, ela não quer estar ali mesmo. Ela só tá provocando pra ver se tu baixa a guarda. Eu não baixo porque sou uma pessoa teimosa, né? Mas enfim, não tô falando que essa seja a melhor saída, vocês vão achar que é a melhor saída pra empresa de vocês. Mas quando eu trabalho nas empresas e eu tenho tudo organizado, eu compro briga. Mas aí tem que ter tudo organizado. Enfim, então alguns erros que eu cometi que eu quero passar pra vocês e a gente vai encerrando a nossa live. Quando a gente tá com pressa, não tem gente, a gente vai pegar o que tem, né? Porque a gente não pode ficar sem ter ninguém para trabalhar. Então aí o que a gente faz? A gente pega a melhorzinha. Nessa de pegar a melhorzinha, eu tenho muito nítido assim quem eu quero contratar e quem eu não quero. Pegar a melhorzinha que a gente vê na seleção, se tu não tá segura, às vezes é melhor não chamar. Tenta pegar uma pessoa um extra, conversa com alguém, conversa com a tua equipe, negocia, paga mais por um tempo, porque assim, todo mundo pode dar um pouquinho a mais, tá? Só que aí tu tem que valorizar também, né? Então, se de repente trabalha uma horinha a mais, cada um, faz uma extrinha, faz uma escala, tenta pensar em formas para segurar as pontas antes de contratar a melhorzinha. Eu contratei uma melhorzinha, ficou comigo 4 meses, pediu para sair, ela pediu para sair. Ela assinou o pedido de demissão dela e ela falou que ia cumprir o aviso. E ela não cumpriu. Simplesmente ela nunca mais voltou. Aí veio a rescisão dela, quando ela chegou para assinar a rescisão veio descontar no aviso. Aí ela enlouqueceu, disse que a gente estava roubando, aí eu mostrei para ela, convidei ela para ir até o contador, e ela falou assim, eu vou no Ministério do Trabalho e vou processar vocês. Essa era a melhorzinha. Ela não conseguiu fazer isso porque estava tudo certinho, né? Então, realmente, ela só não gostou de ter sido descontada, mas foi uma escolha dela. Mas o que eu quero mostrar com isso? Independente, né, dela ter entrado na justiça ou não, a mentalidade mostra qual é o tipo de funcionária. Ela acha que o mundo deve para ela. E que ela não trabalha, não tem compromisso, mas que ela tem que ganhar uma rescisão cheia. Essa era a melhorzinha. Então, tentem não escolher a melhorzinha. Escolham quando vocês se sentirem confiantes e seguras, tá? Quando a gente acha que a gente pode mudar, né, alguém. A pessoa trabalhou em 5 empregos em 1 ano. Mas agora ele vem pra cá e eu acho que agora a pessoa vai tomar rumo na vida. Não, vocês não vão salvar essa aula. Talvez até salvem, mas vai custar muito pra vocês. Vai custar estresse, vai custar dinheiro, vai custar equipe e talvez não consiga salvar. Então eu não sei se vale a pena. Em termos de negócio, pensando em lucro, pensando em sucesso do negócio, já é tão difícil empreender, gente. Sabe que vale a pena a gente tentar salvar uma dos outros? Eu tô brincando, né? Um jeito de dizer assim. Mas será que vale a pena a gente investir nos outros? Por que não investir na gente? E a gente faz isso, né, mulherada? A gente tem esse hábito de querer investir nos outros e não investir na gente. Então, assim, esse é um dos erros que eu cometi e um dos que mais eu cometo hoje. Porque a minha tendência, a minha gestão emocional, a tendência é que sempre eu queira investir nos outros.
E eu perco dinheiro quando eu faço isso. Sempre eu perco dinheiro. Tá? Um outro erro, vamos lá. Eu fiz uma pessoa, peguei o currículo, ela não parou em lugar nenhum. Não parou. Aí eu faço a entrevista, porque o currículo era bom. Aí eu fiz a entrevista, e conversando na entrevista, ela me pareceu uma pessoa, uma boa promessa, falava bem. Eu perguntava sobre experiências e ela não... Tipo, ela trazia as experiências, eu não vi nada muito grave, mas aquilo ficou na minha cabeça. Cara, por que ela não para nos lugares, né? Aí eu questionei, será que de repente os lugares todos eram ruins? Porque nessas alturas eu faço a entrevista, eu não acho nada que desabone, mas aí eu passei por cima da informação de que ela não parou nunca em lugar nenhum. Uma pessoa mais velha, não para. Chamei. Não contratei, chamei para um extra, né? Que a gente tem muito isso de fazer um freela, aí chamei para um freela. Meio período de freela, ela me mandou um áudio dizendo tudo de errado que a equipe fazia. E tudo de errado que eu tinha lá dentro que eu tinha que mudar. E uma coisa que me chamou muito a minha atenção, assim, ela falou, porque elas ficam no celular o tempo inteiro, porque isso tá muito errado, elas têm que chegar e têm que botar o celular no armário, ninguém pode trabalhar com o celular. E me chamou a atenção porque essa fala dela demonstrou o que ela pensa, os valores dela e tá tudo certo. Mas lá na pastelaria, quem decide os valores sou eu e meu marido. E a gente não vê problema nenhum delas trabalharem com o celular, pelo contrário, eu passo muita parte do meu tempo no celular, porque eu não fico lá, né? Então eu fico no celular, elas recebem contato de cliente, elas respondem no Instagram, elas têm o Instagram no celular, enfim, a gente usa o celular para trabalhar. Só que, claro, ali é um atendimento, é diferente de uma indústria, então cada lugar vai ter a sua particularidade. Mas me chamou a atenção porque eu não vi nada que desabonasse ela na entrevista, mas eu percebi que ela não parava em lugar nenhum. Aí eu botei ela trabalhar comigo em meio-dia, ela já criticou tudo. Como é que vai ser esse trabalho com essa pessoa daqui a um mês? Insuportável. E não vou nem entrar no mérito se ela tem razão ou não tem razão, porque alguns pontos que ela falou tinha bastante razão até. Mas ainda assim, nós não somos uma empresa perfeita. E eu nem almejo ser uma empresa perfeita. Eu almejo ser uma empresa legal, que as pessoas queiram estar, se sintam bem, sejam funcionários, seja gente e sejam os clientes. E eu quero uma empresa lucrativa. Eu quero uma empresa que me dê dinheiro, me dê uma condição legal e que dê condição legal para os meus funcionários. Eu não quero ser perfeita. E essa pessoa era extremamente perfeccionista. Aí eu entendi porque ela não parou em lugar nenhum. Enfim, graças a Deus deu tudo certo, ela não ficou na empresa, mas cuidem da intuição de vocês. Se vocês já viram que a pessoa não para, não, mas eu conversei e não vi nada, não bota, vocês vão descobrir. Vocês vão acabar descobrindo, então não faça o erro que eu cometi. Enfim, e aí pra fechar, né? Já é muito complicado empreender no Brasil. É difícil a gente conseguir manter as coisas em ordem, tendo que fazer 1001 atividades. Então, fica mais fácil e mais lucrativo empreender quando a gente tem uma equipe boa. Quando tem pessoas que vestem a camisa com a gente, quando tem pessoas que topam o desafio, quando tem pessoas que se importam com o resultado da empresa, tá? Eu tive um funcionário que, falava assim pra mim, se tiver que abrir sábado, se tiver que abrir domingo, inclusive quando a gente estava na pandemia, a gente não abria domingo. A gente não abre domingo hoje. A gente nunca abriu domingo, porque eu acho justo que elas tenham um dia de folga, pelo menos no fim de semana, apesar de ser lanchonete. É uma decisão nossa, né? Isso melhorou muito a minha oferta também para conseguir vaga. Quando chegou na pandemia, querendo ou não, um domingo, um dia mais no mês, na verdade, um dia mais na semana, me dava aí pelo menos uns 2, 3 mil reais a mais lá na pandemia. Elas toparam, vamos abrir domingo? Então, eu quero esse tipo de gente do meu lado. Hoje, a gente já voltou ao normal, não abre mais. Eu tenho funcionária que está comigo há 5 anos, hoje ela ganha o que ela ganhava e ela não trabalha mais fim de semana. Eu dei para ela esse direito. Ju, mas aí não tá fazendo falta? Não, eu substituí outra pessoa, eu vou ter um custinho a mais, mas eu valorizo quem tá comigo. Então, é muito melhor quando a gente tem alguém por nós. É muito mais fácil. E por mais que pareça que eu vou gastar mais, o retorno vai ser gigantescamente maior. Podem ter certeza disso, experimentem. Experimentem e testem aí, tá bom? E é isso, né? Se a gente vai navegar nesses mares, que pelo menos a gente escolha quem a gente quer estar do nosso lado. Né? As pessoas que vão tocar o violino com a gente enquanto o navio tá afundando, ou as pessoas que no primeiro momento vão pular e ainda vão sair reclamando, tá? Escolham, não sejam escolhidas. Deixo aqui um abraço, um beijo para todas. Até mais.